a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Quando ele agora está na cadeia, irmãos, ele começa a conversar com as pessoas e dentro da cadeia se encontrava um homem chamado apóstolo Paulo. Quando Paulo se encontrava na cadeia, aleluia, e Paulo começou agora a conversar com Onésimo. E Onésimo começou a contar sua trajetória. Mas até aí ninguém estava entendendo nada, nem mesmo Onésimo. Até aí nem Onésimo estava entendendo o que estava se passando sobre a vida dele. Mas no momento, quando Deus quer salvar e fazer um milagre, ninguém impede o agir de Deus. Quando agora ele chega na cadeia, o presbítero Vinícius, ele chegou com um tipo de inútil. Uma pessoa inútil, uma pessoa sem utilidade, fugitivo. E naquela época, quando as pessoas dele fugiam das suas viagens de origem, as pessoas dele colocavam sobre a vida dele, a face dele, uma letra E, que é seguida, ele disse, olha, que aquela letra E estava significando que ele era fugitivo, ele era fugitivo. Aleluia. Mas no momento que ele foi pego e foi levado à cadeia agora, dentro da cadeia tinha alguém que ia falar de Deus. E quando ele chega na cadeia agora, Paulo conversando com ele, sabe o que foi? Paulo disse, olha, como é assim você vive? Olha, ele vinha assim, eu estava levando fogo, porque irmão, ele vinha na viagem, ele irmão, mas você não sacrificou por mim. E ele disse, olha, com quem foi que você está? Ele disse, olha, eu vivia com o irmão. Naquele momento ali, Paulo parou e disse, espera aí. Naquele momento, Paulo parou e disse, espera aí, aleluia. Espera aí, porque o negócio agora vai ser diferente. Não, mas eu não posso voltar novamente a falar, porque se eu voltar a falar, eu vou morrer segundo e vai estar romano. E eu não posso mais voltar para onde eu saí. E Paulo disse, olha, ficar. Eu conheço alguém que quer mudar a sua vida. Eu conheço alguém que está pronto a te defender. Naquele momento, o Onésimo parou e disse, quem é essa pessoa que é tão forte assim? E ele disse, quem é o nome dessa pessoa? Essa pessoa, ele é forte. Essa pessoa tem poder. Essa pessoa é poderosa. E tem mais. Essa pessoa está aqui no meio de nós. Aí o Onésimo falou e disse, como é que pode? Essa pessoa é forte, poderosa, tem poder e está aqui na cadeia. Eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar agora que o senhor tem poder para me livrar. E como é que o senhor diz agora que ele está aqui dentro da cadeia? Porque ele está aqui presente. E ele disse mais uma coisa. Ele pode mudar a trajetória da tua vida. Então, eu quero saber mais a respeito desse homem. Eu quero saber mais a respeito dessa pessoa. Paulo disse mais uma coisa. Eu vou me mudar de volta novamente para onde eu vinha. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo, porque se o senhor mandar de volta para lá, eu vou perder o meu discurso. Eu vou morrer. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus gosta de fazer surpresa ao ser humano. Tem uma surpresa santa que Deus gosta de fazer. E eu disse naquele momento, disse assim, eu não faça isso comigo porque eu vou morrer. E ele disse mais uma coisa, você vai voltar para lá. Mas antes de você voltar para lá, você vai morrer dentro dessa cadeia. Então não faça isso comigo não. Eu já fugi, já lutei, caí da cadeia, estou conversando com o senhor disse que ele tem alguém que podia salvar minha vida. E como é que você disse que essa pessoa vai me matar? Sim, ele vai me matar aqui dentro dessa cadeia. Não faça isso comigo não, peraí. Mas antes dele te matar aqui, ele quer fazer uma coisa com você. Aleluia. Glória a Deus. Essa pessoa que eu falei para você, que pode mudar a sua vida. Essa pessoa que eu falei para você que tem todo o poder que ele está presente aqui, tem mais uma coisa. Ele derramou a última gota de sangue por você. Essa pessoa, ele deu a sua própria vida por amor a você. Ele disse, essa pessoa, ele disse, essa pessoa que chama Jesus Cristo de Nazaré. Naquele momento, o Onésimo parou e disse, eu quero aceitar a Jesus Cristo. Eu quero mudar a minha vida. Naquele momento, o homem que significava inútil passou a ter utilidade para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe o que acontece, irmão Fábio? É que quando alguém aceita Jesus pela primeira, segunda ou terceira vez, alguém perde a sua esperança, ou alguém fica desacreditado. Deixa eu dizer com você. Espera mais um pouquinho, porque você vai ver o milagre de Deus acontecer. Porque eu assim eu costumo dizer a você que o meu Deus, o seu Deus, ele diz respeito para isso, não falou lá na minha casa. O meu Deus, ele diz respeito a longe e não manda para abençoar alguém. Eu vou explicar a você como o diabo Manuel. É quando alguém diz o seguinte, olha, isso daí não pode acontecer porque pela lógica, isso aqui é assim que o povo faz. Isso aqui não vai acontecer porque pela sua idade você não vai conseguir obter nada. Mas Deus, para abençoar alguém, ele não precisa ouvir uma lógica humana. Porque o nome do
Senhor é poderosa, muito maior do que nós estamos imaginando para o milagre acontecer. Deus, eu estou com você. Aí, como eu disse a você, que existe uma teoria errada. É alguém que diz o seguinte: olha, eu não vou elogiar fulano, porque se eu elogiar fulano, ele vai ficar muito soberbo. E o elogio é coisa do diabo, isso é conversa fiada. Paulo, quando manda a carta agora para Onésimo, para Filemão, ele mandou elogiando o Filemão, mas um elogio tanto, uma elogia foi um elogio de compreensão pelo que Onésimo, pelo que Filemão fazia na sua vida diária. Sabe o que é que ele fazia? Ele tinha um trabalho dentro da sua casa, onde ele tratava da vida espiritual das pessoas. E quando ele mandou a carta agora, trazendo um elogio para Onésimo, para Filemão, foi para que ele recebesse Onésimo, não mais como fugitivo, não mais como preso, mas como homem liberto na pessoa de Jesus Cristo. Ei, você vai receber a pessoa que você mesmo espera, salvo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite, aleluia! Você vai ver essa pessoa chegar a Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve escolher alguém, acabou-se. Acabou-se. Não será. Quando Deus resolve abençoar alguém, já vai lá, vai para lá. Não adianta um investimento maléfico nem luciférico contra a vida de alguém que Deus resolve abençoar. Não adianta nenhum investimento maléfico ou luciférico, repito novamente para você. Não adianta nenhum investimento maléfico ou luciférico contra a vida de alguém que Deus resolveu abençoar. Sabe por quê, igreja? Deixa eu só quando você falar profético para você nessa noite. Deus resolveu te abençoar. Deus resolveu abençoar a sua família, a sua casa. Não adianta! Não adianta! Ei, não adianta se levantar, como está escrito no Salmo 91. 1000 cairão a seu lado, 10.000 à sua direita, mas você que nessa noite está aqui dentro do santuário, não vai ser atingido, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Vai retornando novamente. Um homem sem credibilidade. Retorna novamente. Um homem que o seu nome era inútil. Retorna novamente. Um homem que não tinha mais projeto nem esperança de vida. Mas quando ele volta agora, ele volta feliz, ele volta alegre, ele volta restaurado. E tem mais, volta salvo para a glória do Todo-Poderoso. Isso pode acontecer dentro da sua família, igreja. Isso pode acontecer dentro do seu parentesco. Isso pode acontecer com um filho ou uma filha sua, não sei. Isso pode acontecer com o irmão seu. Aleluia. Quem sabe nessa noite Deus não resolveu salvar alguém da sua família? Irmão? Sabe por quê? Porque o maior presente que alguém possa receber nessa vida aqui, o maior presente da mulher, igreja, ainda é ter o nome escrito no livro da vida. É um presente sobre todos os presentes, irmão. É saber que um dia nós iremos partir dessa, mas nós teremos o nome escrito no livro da vida para a glória do Todo-Poderoso. Irmão? Sabemos que toda a tribulação vai passar, tudo aqui da vida de Emanuel. E nós vamos ter o corpo transformado para morar na glória. Isso para mim é o maior presente que alguém possa receber. É ter o nome escrito no livro da vida. É o maior presente? A Bíblia diz que as ruas são como de ouro, olha para aí, o mundo de jato, aquela pedra preciosa, brilhante. Tem mais uma coisa, tudo isso vai passar essas dores, essa situação de vida, essa financeira, que está chola, tem que ir, É verdade? E tem gente que diz que quanto mais você quando você acorda já atribulado, já, aquela situação de vida que tem que enfrentar no dia seguinte. Mas nós temos certeza de uma coisa, irmão, que tudo isso vai ficar aqui. Mas nós vamos viver na situação celestial. Uma pessoa que te chamava olhando como nome inútil passou a ter utilidade para o Senhor. Deixa eu falar com você, igreja. Tem muita gente, enquanto está passando por uma situação difícil, você já lá com alguma turbulência como de estado, alguma catástrofe espiritual, digamos assim, já começa a desacreditar em tudo. Já começa a desacreditar em tudo, igreja. Deixa eu falar com você. Você tem que se valorizar. E você tem que saber que você é especial para o Senhor.
com certeza, mas você é especial para Deus, não é verdade, irmão Jacó? Irmão Jacó, você é especial para o Senhor. E como é que você falar? Mas você é uma pedra preciosa para o Senhor. Ei, você é uma pedra preciosa. Você tem valor para Cristo, igreja. Deixa eu dar para você. Quando terminei esse culto aqui, ainda não pare de louvar. Continue louvando todos os dias da sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.